Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Eita, que feriadão, hein? Tenho certeza aí que vocês aproveitaram muito, tá? Olha só, hoje, terça-feira, dia 3 de novembro. Gente do céu, reta final. Falta muito pouco, mas muito pouco para a nossa conclusão, para o nosso término do quarto bimestre. Hoje, na aula de história, nós vamos iniciar o nosso conteúdo já para a prova global e, por fim, terminar, certo? Muito bem, vamos que vamos. Pega teu livro, localiza aí unidade 8, porque o conteúdo de hoje não está fácil, não. Está muito fácil, muito fácil. Por quê? Porque hoje vamos falar de comunicação. Hoje nós vamos dar mais importância a esse meio de comunicação, porque se não fosse este meio, a internet, o celular, o computador, nós não estaríamos tendo estas aulas, certo? E também vamos falar um pouquinho sobre telefones e rádio, certo? Vamos lá, olha só, gente. Depois desse início de conteúdo, né? Hoje, particularmente hoje, vou falar para vocês que um dos meios de comunicação mais importante para nós é o telefone. Que, além disso, de ser o mais importante, é o mais antigo. Gente, ele foi inventado na década de 1870. Só que ele chegou aqui no Brasil em 1877, tá? Agora, o primeiro aparelho funcionou, sabe onde? No Palácio Imperial de São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque naquela época era a monarquia e quem governava era o imperador Dom Pedro II. Pois é, para vocês terem ideia como é antigo, né? Inclusive, gente, depois, né, que chegou lá no Imperial, só quem podia usar no Brasil foram as pessoas que tinham muitas condições, que tinham muito dinheiro, que eram ricos, tá? Não era assim todo mundo que podia ter um telefone, né? Tinha que ter posses, fazendeiros, né? E por aí vai. Aí, gente, em 1990, nessa década, tá? Os celulares, quando eles começaram a ter mais popularidade, né? Não no geral, para os poucos, eles eram muito pesados, tá? E só serviam para fazer ligações. Era. Nessa época aí da década de 1990, o celular não tinha esse negócio de internet, nem para passar mensagem, não. Ele servia apenas para ligar e atender, certo? Só depois é que vieram os aparelhos capazes de enviar mensagem de texto. E foi uma evolução, entendeu? Foram aos poucos. Aí agora, você já sabendo da importância do celular, né? Aí temos também o rádio, que começou a ser usado aqui no Brasil na década de 1920. Antes, gente, do rádio, tinha apenas os jornais, tá? Que eram comandados pela monarquia, pelo quem podia, tá? Era um rádio, porém,
Não podia ter de tudo não, tá certo? Só podia ter, tipo assim, informações, mensagens, propagandas que as autoridades permitissem, certo? Tinha também os jornais, no caso, as revistas, só que não eram essas revistas com esse colorido que nós temos hoje, e, por fim, o telefone. Olha só, gente, o rádio, ele também foi de grande importância, porque era através do rádio que as pessoas ficavam sabendo das informações do que estava acontecendo aqui no Brasil. Tinha também propagandas, tinha entretenimento, também tínhamos informações políticas, aí vem músicas e outras coisas mais, ok? E mesmo com os avanços tecnológicos e com o surgimento de novas plataformas, o rádio é um meio de comunicação que sobreviveu. Por quê? Porque nem todo mundo tinha condições de ter um radinho. Porque o rádio depende também de pilha, de energia, e também não tinha muita gente que podia ter, certo? Aí o que acontece? Por que a gente fala que o rádio foi uma comunicação que sobreviveu? Gente, porque apareceram tantas tecnologias, né? Hoje é mais difícil a gente ver uma pessoa com radinho, às vezes vai até para um campo e quer ouvir o que o comentarista está falando, né? Então, diante disso, desse conteúdo que nós vimos hoje, super light, você vai fazer, apesar de serem 4 páginas, mas tem 3 páginas que só tem uma questão, tá certo? Então, vou deixar para você as páginas 23, 25, 27 e 28, certo? Gente, que possamos ter o início de semana, né? Já que ontem foi feriado, tá? Que possamos ter uma semana abençoada, que vocês cheguem para a aula firmes e fortes, tá? Que hoje não teremos aula online, mas amanhã sim, certo? Fiquem com Deus, tenham uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!